Sejam bem-vindas ao nosso encontro de hoje do Espaço do Ser Mulher, que está muito especial porque nós chegamos à terceira temporada da série Uma Nova Mulher. Uma das coisas mais importantes dessa série para mim é porque ela tem começo, meio e fim. Não são aquelas séries que ficam perpetuando anos e anos e mais anos, e passa uma geração inteira e ali mais histórias, e vai lá cavando as histórias. Então, eu tenho muita dificuldade, às vezes, para acompanhar séries muito longas, justamente por isso. Porque é algo que começa, aí sobe, desce, daqui a pouco sobe, desce, e fica, né, ali e fica. A gente sempre fala que abre um looping, que é tipo, você quer saber o final, então você vai começando, você vai indo por várias temporadas porque você quer chegar ao final. E essa série, ela lindamente, assim como ela começou, ela encerrou. E eu sou muito grata a todos que participaram dessa série, que fizeram parte desse projeto, porque é realmente um projeto que sim, trouxe muita consciência para muitas pessoas, que traz consciência para nós também, que somos consteladores, da forma como abordar, da importância de integrar as práticas, essas práticas que são práticas integrativas, é, com o autocuidado, com os cuidados com a saúde. Então, essa série ela vem trazendo muitas camadas, né? Então, ao longo das semanas, nós viemos falando fazendo alguns movimentos, olhando virando um pouquinho a história para que a gente pudesse é, encontrar, colocar essa história na nossa vida, trazer um encontro da nossa vida. Porque só recapitulando, isso eu já venho falando desde do primeiro encontro, quando nós assistimos filmes, séries, ouvimos músicas, eles trazem uma história para nós e trazem sensações. E muitas vezes as histórias que são trazidas são muito parecidas com a nossa. Então, surge algo numa história, você fala, nossa, essa é a minha história. E uma das grandes, uma coisa muito importante que a gente precisa sempre perceber é a gente fazer essa separação. Porque muitas vezes a gente acredita, a gente mergulha tanto na história que a gente não sabe, muitas vezes, fazer essa separação do que é nosso do que é da história. Às vezes a gente vê um final igual esse, que é um final que de repente tem toda uma sequência, aí chega no final, você fala, nossa, essa é a minha história. Só que aí chega no final, aí você fala, peraí, mas esse final não é meu. Esse final não é meu. Então, muitas vezes a gente fica ali mergulhando em histórias que parecem, mas não são nossas. Então, a gente precisa sim estar muito presente, consciente e conectada com a gente para perceber o que faz parte de nós e aquilo que a gente que está ali só como uma projeção, como se a gente estivesse projetando algo e que, quando a gente projeta, mesmo no espelho, né, tem uma inversão, é invertido. Às vezes você vai colocar uma câmera, tem uma inversão, você não está enxergando a verdade absoluta, né? Você não está enxergando com o todo, você está enxergando ali uma face, um lado. Isso é muito importante a gente perceber. E aí, um pouquinho antes de começar, eu estava conversando com as mulheres que estão presentes aqui para ouvir delas o que que elas acharam da série. Anotei aqui que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E vou deixar uma pergunta para vocês agora, para todos vocês. Como você escreveria o final dessa história? Talvez essa história não tenha o final que você esperou, o final que você desejou, mas se fosse você, como você escreveria a história de cada uma dessas mulheres aqui? Como que você escreveria o final, olhando para tudo que ela passou até agora? Você mudaria alguma coisa? Isso é muito importante a gente perceber e a gente olhar isso para ter mais clareza, porque nós precisamos ajustar algumas coisas internas nossas, que muitas vezes os filmes ficam mostrando para nós várias faces e a gente não consegue integrar, não consegue organizar dentro de nós, porque há um movimento que ele precisa ser seu.
Então, quando eu vejo não somente uma história num filme, mas às vezes quando alguém me conta uma história, alguém me conta algo que aconteceu na vida dela, eu preciso trazer aquilo, o que que aquilo tem de aprendizado para mim também. Mas não é de acordo com aquilo, existe uma sequência. Olha, essa pessoa começou assim, depois ela fez isso, e aí ela chegou nisso. Eu vou fazer igual e o resultado vai ser mesmo. Não vai ser, porque nós somos diferentes. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa age de uma forma, tem comportamentos, tem, hábitos e tem histórias diferentes. E mesmo pessoas da mesma família têm histórias diferentes. Viveram a mesma situação. Cada pessoa vai ter vivido de um jeito diferente. Às vezes, o que é pesado para um pode não ser pesado para o outro. Então, isso é algo importante. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os pontos da série. Vou trazer um pouquinho sobre constelação também, né? Que começa com constelação, mas aí depois vem um final bem interessante, de união, de integração. E a gente vai finalizar esse movimento de hoje com eu vou fazer uma prática sistêmica também, com as histórias das mulheres da nossa família. A gente vai fazer isso no final. Mas antes disso, vamos lá, mergulhar um pouquinho aqui nessa terceira temporada que chega e fala: Nossa, chegamos a essa terceira temporada, 4 anos depois, né? Então, 4 anos depois, essa série vem e vem com essa terceira temporada e mostrando trajetórias, né? Quando a gente olha para uma história, uma sequência de história, e a gente olha o ponto de partida de cada uma delas e o ponto que levou elas até aqui, é algo bem interessante da gente perceber. E isso ressoa muito com a nossa história. Existem coisas que aconteceram no nosso passado e que nos modelaram para que a gente pudesse chegar hoje. Existem coisas que estão acontecendo agora que vão transformar o nosso futuro. As escolhas que nós fazemos no presente pode transformar o seu futuro. E aí tem uma frase que é muito conhecida que é: se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então eu sempre preciso buscar novas formas de fazer. E quando eu não consigo fazer isso sozinha, eu sempre busco ajuda, eu sempre busco um direcionamento. Isso é muito importante, tá? Então, é bem importante a gente perceber esses dois lugares delas. Agora, uma coisa que eu quero começar compartilhando com vocês, e é por isso que eu coloquei essa pergunta, é a roteirista da série, a pessoa que escreveu a série, ela fez, uma brasileira entrevistou ela, não sei se vocês viram, depois eu posso compartilhar, mas entrevistou ela e fez a entrevista e no final ela falou assim: Mas por que que você. A gente já deu esse spoiler, que não tiver vai receber esse spoiler de novo. Por que que você matou a Sevig na série? Por que que você não. Porque ela morreu no final de tudo, fez tanta coisa lá e ela morreu, né? E ela falou que a grande pergunta que todo mundo faz foi essa. A pergunta central, que ela mais recebe de pergunta é essa: por que que no final aquela mulher que estava ali começou tipo, teve ali aquele resgate da vida, ela no final, ela não para, né? Ela não vive o final. Ela pausa, né? E assim, jovem ainda, né? E aí, a roteirista falou assim, ela parou, respirou e falou, ela não soube responder na forma assim, porque ela falou assim, ela não conseguia escrever de outra forma. Então, percebe, a roteirista dessa série não conseguia escrever um final que não fosse esse. Por quê? Pelas histórias pessoais dela. E aí tem uma frase sistêmica muito importante. Quando ela ficou meio muda lá na hora de responder, para mim só vinha a frase: foi como tinha que ser. E essa é uma frase muito importante quando a gente não consegue aceitar algumas coisas. Então, foi como tinha que ser. E no caso que ela trouxe, né, a pessoa que escreveu lindamente cada episódio, cada história, cada virada, cada questão, e a pessoa que também escolheu encerrar a série na terceira temporada.
para que não ficasse muitas vezes, porque você abre, às vezes abre uma ferida e deixa aquela ferida aberta quando você não finaliza uma história. Então, ela só conseguia escrever esse final. E então, cabe a nós, se a gente escolhe um final diferente da nossa história, a gente precisa escrever esse final. Porque se a gente entregar a nossa caneta e falar assim, olha, escreve aqui, fulano, escreve aqui já que o final da minha história não vai sair do jeito que você espera. Então, quem tem que escrever o final da sua história é você. Quem tem que construir a sua história e escrever até o final é você. Então, por várias questões que ela passou na vida pessoal dela, por várias experiências, ela falou: eu não consigo, não dá para eu fazer um final diferente. Porque ela é uma mulher, uma pessoa, um ser humano, que tem todas as histórias dela, que tem todas as experiências. E ela foi e entregou esse final, que era aquilo que estava no coração dela, né? Então, isso é muito importante a gente perceber. E esse é o grande, essa é a grande chave, né? Para mim, quando eu assisti no final, o que ficou para mim tinha lá a história, camada de amizade, tinha lá a camada de autoconhecimento, de transformação espiritual, de aprofundamento, de mergulho, tinha tudo isso. Mas no final, para mim, o que ficou foi vida e morte. Vida e morte. Muitas vezes a gente, na nossa vida, a gente está vivendo aqui, acordando todo dia de manhã, abrindo os olhos, indo para a vida. Mas muitas vezes nós estamos num impulso de morte, sem vida, sem brilho nos olhos, sem aquecer o coração, sem se sentir bem. Às vezes a gente está com um impulso de morte no sentido de não querer levantar, não querer fazer, não querer lutar, não querer viver, sabe? Então isso é muito importante a gente perceber. E isso para mim, no meu coração, foi o que veio mais forte, né? O quanto a proximidade da morte pode te fazer se movimentar e o como às vezes a gente existem movimentos que as pessoas elas despertam no momento de uma situação muito impactante e falam, "Ah, a vida tem fim?" E isso é algo importante da gente perceber, é algo que ficou forte para mim. E algo também que, ouvindo as mulheres me veio e que ficou forte para mim, eu não sei se vocês repararam, não sei se é uma cultura da Turquia, que é onde a série foi gravada, mas nas lápides, no cemitério, as pessoas, quando elas morrem, ela tem lá a data de nascimento e a data de morte é um símbolo do infinito. E eu achei aquilo tão simbólico e tão bonito, porque é exatamente isso. A morte, essa passagem, né, esse movimento da gente finalizar a nossa missão, ou finalizar o nosso tempo aqui na Terra, ele nos leva para o infinito, que é o lugar de todos nós, que é o lugar do espírito, do nosso espírito. Isso é muito importante a gente trazer. E assim como eu trouxe aqui, né, o final que a roteirista deu para essa série, ela também finalizou muitas histórias. Então, ela finalizou ali histórias que ela tinha aberto lá em alguns outros pontos, a história da Ada com a irmã, a história da Sevig com interfilhos, né, a vontade dela de ter filhos, o pai do Fico, que também teve uma história dele, ele vem para finalizar. Então, tudo aquilo veio para ser finalizado. A mãe da Sevig, que foi lá e foi fazer uma viagem, ela se libertou, foi fazer uma viagem sozinha, né? E, o que é tão difícil para muitas mulheres, às vezes chega numa idade que acredita que não pode mais, que já não é mais o tempo, que já passou o tempo, e não. Ela mostra ali que ela pôde, ela foi fazer uma viagem e voltou ali. Ela a partida da Sevig, ela deixa todo mundo estruturado, né? Ela deixa todo mundo firme, forte, né? Se a gente for falar de questão de vida
e morte, né? Que é esse foco que eu estou colocando aqui, e que pode ser um assunto muito desconfortável para nós mesmo, né? Porque a gente não aprende a lidar com esse momento da vida de todos nós. Então a gente não aprende a lidar, às vezes até de poder expor aquela emoção, de expor aquela dor que muitas vezes, quando a gente se separa de alguém que a gente ama, isso é muito importante para nós. Então, é importante a gente perceber, assim, a gente também voltar com essa conexão com a vida e o quanto essa série ela pode te curar em várias camadas. Cada vez que você assistir, se você colocar uma intenção, que é algo que a gente sempre diz aqui, se você colocar uma intenção, você vai ter essa revelação, você vai conseguir enxergar coisas na sua vida. Às vezes você já assistiu aquele episódio, você vai assistir de novo, você vai reorganizar outras coisas, isso é bem legal também. É, uma coisa, uma cena que me marcou muito e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é para a nossa vida também, é com relação ao momento onde a Ada tá ali fazendo esse resgate com a irmã, que a irmã tá lá, de repente a irmã vai pro chão ali, fica ali caída, e aí a Ada oferece a mão e fala assim, eu vou te ajudar a levantar, não vou te... Ela não ia, a frase que ela usou é como, eu não vou te ajudar a levantar, eu vou te dar a mão. Você que tem que fazer o movimento para levantar, né? Então, assim, eu não vou puxar você para te levantar. Eu vou te dar a mão, você apoia e você faz o movimento. E quanto muitas vezes a gente faz o movimento pelo outro e a gente se sente muitas vezes não visto, porque às vezes a pessoa, você não se sente reconhecido pelo que você fez pelo outro. Então, é importante quando a gente coloca essa relação de equilíbrio, principalmente em relação com irmãos que são da mesma linha, né? Os irmãos, as relações com irmãos são relações que precisam ser leves. Se há algum peso na relação entre irmãos, há algo além disso. E aí é importante a gente colocar, eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de relacionamento de irmãos, né, que é importante, a gente vai voltar aqui para olhar para isso. Relacionamento de irmãos. Relacionamento entre pai e filho. Principalmente pai, o homem, e filho, homem também, né? Então, esse relacionamento é bem importante. Relacionamento mãe e filha, que também é um relacionamento muito importante de se olhar. Relacionamento que é romântico, masculino e feminino. Homem e mulher. Mesmo que haja um relacionamento homoafetivo, uma das partes da relação, uma vai ter predominância do masculino e uma vai ter predominância do feminino. Então, esse equilíbrio precisa acontecer. Eu vou dar o exemplo aqui da série, onde a Leila, e vou olhar um pouquinho ali para a história da Leila, que veio aqui também, uma das participantes trouxe, eu acho bem importante a gente olhar. A Leila, ela começa num lugar ali da série onde ela estava com uma casada, com uma desconexão com o filho importante, né? A mãe e o filho. O marido ali com uma situação meio caótica mesmo, e segredo, né? Porque ela não sabia da situação. E aí ela se vê num momento onde ela não tem ali o suporte, porque ela não tem o suporte da família, nada. E aí ela começa a usar aquilo que ela já tem para fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, ela vai lá e passa por todo um processo. Então, assim, não é assim. Ela é uma influencer, né, que tem muitos seguidores, mas mesmo assim ela começa a ter dificuldades financeiras, porque essa é a vida real. E aí ela vem para aquele movimento, aí o marido é preso, o marido é solto e o marido volta para casa. E aí o que que ela fez? Ela estava numa posição feminina, mas num feminino lá na primeira temporada, num feminino buscando o reconhecimento do fora, se cuidando, fazendo exercício, dançando para agradar outra pessoa, que no caso era o marido dela. E aí, na segunda temporada, ela tem uma filha, mais uma filha, né? Então, aquilo ali, ela passa por um momento, né, da maternidade
que é um momento onde exige muito da mulher, às vezes até de não conseguir se ver. Então, a maternidade, a vivência da maternidade para as mulheres é uma vivência que pode ser uma vivência pesada, né? Só quem teve, né, a criança que chora à noite, que não consegue dormir. Então, todos esses desafios hormonais, tudo mais, com as mulheres é bem importante. Então, ela passa por aquela maternidade, só que ela vira a estrutura da família. A parte financeira vira para ela. E aí, no momento que a parte financeira vira para ela, o homem fica em casa limpando a casa, cuidando das crianças e tal. E aí, na terceira temporada essa dinâmica, eles meio que ficavam, não era uma relação equilibrada entre os dois. Então, tanto ele quanto no começo ele tá aqui, ela tá aqui. Na segunda temporada, inverte. E aí, na terceira, eles não conseguem chegar no ponto, eles não conseguem se equilibrar. E aí se torna um relacionamento onde cada um puxa a corda para um lado. E aí não sai do lugar. E aí que teve todas as situações que surgiram ali para ela. E aí, olhando a história, pode ser que a gente olhe para a história e fale assim, nossa, e isso eu ouvi de pessoas falando assim, nossa, me vi no relacionamento da Leila com o marido, folgado e tal. Porque a Leila, naquela relação, ela virou o masculino da relação e ele virou o feminino. E a nossa relação amorosa, romântica, precisa ter um equilíbrio. E para nós que somos mulheres, nós temos que ter a predominância do feminino. Isso não quer dizer que a gente precisa ficar em casa e o homem trabalhar. Mas esse homem, se ele fica em casa e ele não faz a ação, ele tem energia, o masculino ele tem energia para ação e para ir para frente. Se ele não faz esse movimento, ele vai cada vez mais se cristalizando. Então é importante que essa relação se equilibre. A relação dos dois na série não teve como é, encontrar esse ponto de equilíbrio. E por isso que eu falo para vocês, é muito importante a gente sempre observar a história da história e a nossa história. São coisas diferentes. Tem várias questões quando a gente fala de relacionamento romântico. Então, eu falei de relacionamento com irmãos, falei de relacionamentos românticos, falei da Sevig, não falei, vou falar agora da Sevig, por exemplo, que ela, no último encontro, eu falei sobre a raiva que ela veio carregando. E o quanto também na terceira temporada ela tem a mesma forma de morte violenta que teve o pai, os dois pais, né? O pai adotivo e o pai dela mesmo, né? O pai de sangue. Então, são pontos muito importantes para a gente observar e que, assim, as amigas falavam para ela. Eu acabei de dar um spoiler para quem não assistiu, mas ok. As amigas falavam para ela. Se cuida, porque ela vinha sofrendo ameaças. E um pouquinho antes da série terminar, me veio assim: eu não posso acreditar que vai ter um feminicídio ali no meio. E aí, quando a gente fala sobre isso, é algo que está muito real. Porque talvez, se fosse um homem, aquilo não teria acontecido. Mas muitas vezes, nós como mulheres, nós estamos num lugar de vulnerabilidade social mesmo. E a gente precisa se cuidar. E não é somente nós mulheres, e aqui não é com a intenção de trazer medo, não é isso. É com a intenção da gente reconhecer quando nós estamos. Eu já falei em um encontro do Espaço do Ser sobre isso. Quando nós estamos presentes, conscientes e conectadas, a gente consegue perceber aquilo que está acontecendo ao redor. Opa, peraí, eu não vou passar numa rua escura à noite.
Opa, tem alguma coisa ali. E quando eu preciso estar presente para eu perceber isso. Ah, então, isso é algo muito importante. Importante também dizer que a gente vai fazer uma prática importante com relação a essas liberações, mas já vou trazer para vocês que na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma sequência de 21 dias de corte energético, para que a gente possa limpar em nós, cortar de nós todos os fiozinhos que estão conectados com a gente, é, com situações que não são legais para a nossa vida. Então, trazendo esse conceito dessa história, dessa pessoa que de repente, né, esse fim que foi trazido dessa forma e que trouxe também uma reflexão importante para nós, do autocuidado, da autopreservação também, importante quanto a questão da vida, mas também da gente cortar aquilo que não faz mais sentido para nós. A gente não precisa repetir os scripts de vida de quem veio antes de nós. Então, a nossa prática de agora é exatamente isso. A gente vai fazer 21. Então, só recapitulando aqui, gente, porque tá muito forte a energia aqui com relação a isso, eu precisava trazer antes de eu seguir para a prática. Nós vamos fazer todo dia, 7 horas da manhã. Eu vou abrir a mesma sala no Zoom, vai ter um link único. Vou abrir uma sala no Zoom, 7 horas da manhã. A gente vai fazer a oração de corte energético na energia de São Miguel Arcanjo, que é uma energia muito boa, poderosa para a gente poder cortar, inclusive padrões que a gente está conectado com ancestrais, conectado para quem acredita com outras vidas, conectado com relacionamentos que não são legais, pessoas que estão ali, de repente, perto da gente que não estão querendo o nosso bem. E isso, gente, é a vida. A gente precisa também, não pode ficar alheio ao que está acontecendo ao nosso redor. A gente também precisa estar atento, estar presente e consciente. Então, a gente vai fazer esse movimento que vai ajudar muito, né? Às vezes a gente tem muita questão de repetição, de padrão. E hoje, agora, a gente vai fazer uma prática para liberar os scripts. Script é tipo assim, as histórias que as nossas ancestrais femininas escreveram por escolha delas, pela vida que elas escolheram, pelo tempo que elas viveram, pela necessidade que elas tinham, elas fizeram escolhas. E muitas vezes nós estamos seguindo o script, seguindo essas histórias que foram escritas por mulheres que vieram antes de nós. E quando a gente tenta recriar histórias de outras mulheres, a gente começa a criar na nossa, começa a deformar, essa é a palavra, deformar a nossa história. A gente não desenha a nossa história, não cria um caminho é, reto, um caminho livre de interferência. A gente fica ali repetindo histórias, scripts de ancestrais. Né? Então é importante a gente perceber, né, no caso dela ali, da forma como a história foi contada, e aí olhando de uma perspectiva de constelação, ela seguiu o script de vida de um ancestral. E hoje a gente vai fazer essa prática para finalizar essa sequência de encontros que nós tivemos. Nós vamos fazer essa prática para liberar esse script, como nós fizemos com os ancestrais masculinos na semana passada. Hoje nós vamos fazer essa liberação com as ancestrais femininas, tá? Então vai ser bem importante, é uma prática bem rápida, mas bem profunda também. Vamos lá. Eu vou parar de compartilhar essa tela. Agora nós vamos focar na nossa história. Vamos respirar fundo, puxando o ar pelo nariz. Puxa o ar, solta pela boca, liberando todo e qualquer incômodo da região da garganta. Na garganta nós temos vários pontos que se assemelham muito o, com a nossa parte genital também, é como se fosse uma extensão.
Então, nós, como mulheres, nós temos ali, não somente na nossa virilha, no nosso sistema reprodutor feminino, nós temos também a nossa garganta que traz muitas memórias e traz muitas palavras, a força das palavras que foram ditas ou não ditas ou mal ditas. Então, liberando toda e qualquer interferência que tenha na região da garganta, para a gente começar com a prática. Puxa o ar pelo nariz novamente, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira, normal, seu jeito, no seu tempo. Você vai colocar suas duas mãos, 4 dedos abaixo do umbigo, no ponto onde é chamado chakra sacral. É o ponto onde está a nossa energia feminina. Coloque as duas mãos agora nesse ponto entre as sobrancelhas, pode até colocar assim, um em cima do outro, ponto que é o terceiro olho, imaginando uma luz branca nesse ponto. E agora você vai deixar uma das mãos no terceiro olho, pode ser a mão esquerda ou direita, não tem problema, você vai sentir qual das mãos. E a outra mão você vai colocar lá 4 dedos abaixo do umbigo. Agora você vai inverter, coloca a mão que estava no terceiro olho, coloca no 4 dedos abaixo do umbigo e a outra aqui. Perceba qual que é mais confortável para você. Solta as mãos. Respira, acalmando os pensamentos, as emoções, o corpo, liberando toda e qualquer rigidez do corpo, da mente. Deixa essa energia fluir. Respirando, passar uma essência floral aqui para dar uma aliviada na tensão, para que a gente possa acalmar esses pensamentos e se conectar agora com o nosso centro, o centro do peito. Se conecta com esse ponto. Você pode pôr a mão aqui no centro do peito para quem sentir, se não, pode deixar a mão solta. Respira. Nós mulheres precisamos de tempo, mais tempo do que os homens, para os movimentos. A energia masculina ela é uma energia que vem um movimento mais rápido, mas ele não consegue tanta profundidade. O feminino ele vai no mais lento, mas ele vai mais profundo. E não há nada de bom ou ruim, juízo de valor. Simplesmente é. Cada um na sua força.
Nós temos a polaridade masculina e feminina, mas nesse momento nós vamos nos dedicar à nossa força, à nossa polaridade feminina, o ser mulher. E o nosso ser mulher vem a partir de várias mulheres que vieram antes de nós e que nesse momento vão se posicionando, você pode imaginar, sentir ou acreditar, vão se posicionando atrás de vocês, de nós, do nosso lado direito, as ancestrais do lado paterno, do lado esquerdo, as ancestrais do lado materno, cada uma com a sua história, cada uma viveu um tempo, cada uma fez as suas próprias escolhas. E nesse momento você está na sua vez. Você vai recebendo a força dessas mulheres, desse feminino, desse autocuidado, desse bem-estar. E nesse momento, atrás da sua cabeça, como se fosse a parte de trás desse ponto, no centro das sobrancelhas, aqui atrás, onde tem muitas informações de pensamentos. Muitas vezes nós pensamos com a mente dos nossos ancestrais, da forma de pensar que eles tinham. Então, uma pequena luz bem suave é ativada atrás da cabeça, só purificando esses pensamentos que não são seus, que não te pertencem. E na parte da frente, na sobrancelha, um lilás bem clarinho, você se conectando com uma forma de pensar saudável. Nesse momento, a integração acontece e você só fica com aquilo que é seu. E mentalmente ou em voz alta, você pode dizer ou mentalizar a frase: Hoje eu reconheço todas as mulheres que vieram antes de mim. Respeito suas escolhas, aceito as suas histórias. Foi como tinha que ser. E a partir deste ponto, e com muito amor, eu escolho criar a minha história livre de interferências, seguindo o meu coração, com amor, luz e paz. Respira. Imagina uma luz branca que vem do alto, vai passando pelo seu corpo, desde o topo da cabeça até os pés, purificando o seu campo. E uma luz verde que vem passando em volta de todo o seu corpo, curando todo e qualquer sentimento, toda e qualquer distorção que esteja no seu corpo, físico, emocional, mental, energético, espiritual, vai sendo dissolvido agora e transformado em pura luz. Você pode também mentalmente ou em voz alta, eu me permito ser feliz. Eu tenho permissão para ser feliz. Eu sei como é ser feliz.
Respira. Libere todo e qualquer desconforto na cabeça. Você pode colocar mãos assim, ó, do lado, liberando todo e qualquer controle. Respira no seu tempo. Você pode ir voltando, abrindo os olhos. Para quem ainda tenha qualquer tipo de desconforto, pode colocar a mão, todas vocês, mão direita na testa, mão esquerda na base do crânio. Essa é uma prática do método cardinal. Imaginando uma espiral de luz que sobe do pescoço, vai para a cabeça, para o alto. E a afirmação é: eu me conecto ao meu eu superior. É o eu superior que indica qual o melhor caminho, qual a melhor escolha. Então, essa conexão vai encontrando um lugar. Inspira, solta. Pode ir voltando no tempo de vocês. Vou passar algumas essências aqui. Enquanto vocês vão dizendo aqui para mim quem está assistindo ao vivo, como vocês estão se sentindo. Vou encerrando a gravação aqui para quem está assistindo a gravação. Muita gratidão. Semana que vem temos encontro no Espaço do Ser Mulher com um novo movimento. A gente vai informar aí para vocês. Mas na próxima quarta-feira nós vamos iniciar essa oração às 7 horas da manhã no Zoom, que eu vou disponibilizar o link para quem quiser participar, tá bom? Grande beijo para vocês. Até mais.